Hoje estamos aqui com Guilherme Constâncio, uma grande honra, um grande prazer, Gui. Obrigado por estar aqui no Ilumina Sua Empresa. O Guilherme é empresário, cofundador da Aptitude, que é a primeira escola de comunicação de São José do Rio Preto, aqui de Rio Preto. Ele é campeão de concursos de oratória, essa é nova para mim, e é apaixonado por educação e tecnologia. Isso não é novidade para mim. Pesquisador e professor de estratégias de impacto em comunicação e também é artista e cofundador da Rotaract Clube de São José do Rio Preto, Alvorada. É isso aí? Programa internacional de jovens líderes que promovem projetos de impacto social e acredita que a comunicação, quando pensada de forma estratégica, é a principal ferramenta para criar oportunidades. Gui, com seus 20 anos, muita bagagem boa nas costas e na vida, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, demais. Ô Gui, nós nos conhecemos através da Aptitude. Sim. Né? A Aptitude, que é uma escola de comunicação, quero que você fale um pouco dela. Mas você, né, com tão pouca idade, a gente já falou disso numa conversa lindíssima, né, que a gente teve, e um prazerzaço ter conversado com você e aprendido muito. De onde começou? Como começou a tua caminhada? A gente falou até um pouquinho de se encaixar nos padrões dessa idade, né? Será que existe padrões para essa idade, né? Então eu queria que você falasse um pouco desse teu início, dessa tua visão empreendedora que nasceu, quando que nasceu, quando que você começou a se perceber, como é que foi tua vida como criança e que, né, hoje está à frente de uma empresa tão séria, tão respeitada e com uma potência enorme aí e já está ajudando muita gente, isso é fato, e pode ajudar muito mais no caminhar dela. Então, mais uma vez, obrigado e manda ver na introdução aí do teu início de vida e de empreendedorismo. Diogão, obrigado primeiro pelo convite e por estar aqui falando um pouquinho da minha vida, o que não é inédito de certa forma, mas para mim é interessante estar contando, porque ligando a comunicação, né, e agora já que a gente como empresa tem o propósito de ajudar as pessoas a se comunicarem, a gente tem o clichê da comunicação, que é a timidez e falar em público, o medo, né? Mas a gente, ao longo dessa caminhada, a gente encontra muitas pessoas que têm problemas em contar a própria história. Eu não acho que minha história pode inspirar, eu não acho que a minha história tem que ser falada, e eu sou, por partes, um pouco dessas pessoas. Eu sinto esse mesmo problema. Tamo junto. E veja que contar a própria história é algo que a gente tem mais autoridade para falar, porque a gente viveu aquilo. Só que a gente tem sempre esse pé atrás de que não, minha história ela não vai... Quem sou eu? Quem sou eu para falar isso, né? Bom, o Guilherme é um menino que está aprendendo a viver, que está aprendendo a ser adulto ainda, sonhador pra caramba, intenso, às vezes até demais, feliz, muito pilhado com novas ideias, idealizador total, que é normal como qualquer outro menino. Eu me vejo assim como vários meninos da minha idade, 20 anos nas costas e 2 décadas não é muito, é pouco, mas eu me vejo como muitas pessoas e muitos meninos como eu. Não tenho uma diferenciação, eu também erro, eu também sou tímido, eu também canto no chuveiro, eu também, sei lá, fico nervoso, choro e não tem segredo, assim, eu não passei por uma descoberta. Foi legal porque essa descoberta é até hoje, assim, eu não... qual que foi o ponto da minha vida em que eu me descobri quem eu sou e que eu posso ajudar as pessoas? Não sei. Eu não consigo achar. A gente teve um papinho agora há pouco sobre essa questão das mudanças, né? Eu vivo mudando com cuidado hoje em dia, porque durante muito tempo foi uma mudança de eu quero fazer isso, que eu quero estar nesse lugar, eu quero estar em outro lugar, eu quero estar ajudando pessoas ao mesmo tempo que eu quero estar sendo visto. E
eu comecei a acumular muita coisa, né? Então, como todo menino e como toda pessoa, eu também tenho problemas em falar não. Então, tô sempre falando sim, sempre querendo participar. Mas eu acho que essas experiências de mudanças, de validar tantas ideias e tantos Guilhermes, me trouxe ao que eu sou hoje, que talvez pode mudar daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos. Sim. E eu acho que é disso que eu sinto prazer. Então, tá ligado? Dessa constante transformação que somos, né? Porque quem disse que somos exatamente isso, né? Se a gente vem se conhecendo, se o processo, né, todos falam de autoconhecimento, é um processo que não tem fim, só tem um início. Então, de fato, a gente vai se entendendo, se conhecendo e, consequentemente, mudando, transformando, né, quem somos. Como é que foi esse desenho do Gui? Né? Porque se a tua história pode inspirar, né, por que não contá-la com o que você quiser contar, de uma forma breve? Quando eu tinha 6 meses na máquina. Pode ser um pouco mais breve. Eu acho que eu consigo lembrar com 6 meses. Eu consigo lembrar muito sobre mim dos meus 7 anos pra frente. Tá. Até porque talvez antes disso eu consiga ter algumas lembranças, mas hoje eu me agradeço por ter começado aos 7 na música. E a gente tá falando de educação, eu concordo muito com você em todos os pontos, até porque 3 anos atrás eu estava no ensino médio, então eu vivi isso muito mais fresco, né? Sim. E eu saio de uma educação que aprisiona totalmente pensamentos, criatividade, o próprio falar em público, né? Então, a minha luta com a Aptitude é até em revolucionar a educação nesse sentido. Perfeito. Eu não tenho sonho de mudar o mundo, né? Assim como a gente tem que ter um sonho alto, claro, Sim. Um sonho grande. Só que eu quero mudar daqui, sabe? Da minha cidade, onde eu posso trazer coisas que a educação não traz, coisas que eu não tive lá. E nos meus 7 anos, a minha mãe me colocou para fazer aula de teclado. Comecei com teclado, comecei na música de várias formas, na verdade. Assim, eu sempre, talvez com 7 anos eu não consigo lembrar as minhas experiências práticas, sim, mas eu sei que desde sempre eu sempre fui muito intenso, como eu disse no começo. Se eu tava no teclado, cara, eu tinha que fazer as apresentações de final do ano, eu tinha que ser a estrela ali, mas não com esse ego, mas tipo, pra você eu mesmo. Quero mostrar isso, entendeu? Eu quero mostrar isso para as pessoas ali. Tá. E não é aquele ego de ser visto, é tipo, eu preciso jogar pra fora. Então eu comecei com teclado, enfim, estudando mais harmonia, mais melodia, entendendo a música em muitas questões mais teóricas, que o próprio teclado traz isso, né? E aí eu fui entrando nisso, mas teve uma época que eu comecei a achar chato. Tipo, meu, que chato. Virou operação. Notinha, entendeu? Que chato. E aí eu saí. Tá. E aí eu voltei, depois de uns 10 anos de idade. E com 10 anos de idade eu comecei a me interessar mais por música em muitos aspectos. Comecei a fazer mais apresentações, e aí eu comecei um dos primeiros planos de tocar junto com algumas pessoas, isso com 10 anos. Comecei a fazer aula de violão, porque pra mim era a mudança da minha vida, era ser guitarrista e era tocar violão em palcos. Eu já tinha essa missão. Acima de tudo, eu me vejo uma pessoa muito ambiciosa, eu tenho que até tomar cuidado com isso às vezes. Mas eu falo isso como... Isso transparece muito juventude, né? Nossa, aqui eu quero ter o sonho de fazer shows. Sim. Isso transparece juventude. Por um tempo, anos atrás, eu tentei ofuscar isso. Tipo, eu não quero falar isso no meio das pessoas. Porque eu tô no meio das pessoas que tem de 30 anos pra cima. Então eu falar assim, eu sou visto como o jovem. Só de meses pra cá eu já não tenho mais isso. Eu acho que isso é bonito, é belo, né? Sim. Como você mesmo disse. Sim. Esse belo, ele encanta. Então eu tinha mesmo um sonho, cara. Eu queria mesmo estar tocando como banda. E aí com 14 anos eu tive a minha primeira banda. Mas nesse meio tempo muita coisa aconteceu, cara. Eu vou fazer contrapontos dessa minha história empreendedora, que pra mim não era ser empreendedor, né? Sim. Pra mim era, sei lá, tá gostando do que tava fazendo. E não no romantização de ame o que você faz. Mas pra mim era legal. Tipo, com 12 anos eu vendia juju. Eu morava num condomínio... de grade, assim, super no meio de bairro muito bom, mas, sabe, era um condomínio de prédio, mas eu atravessava a rua pra falar com os meus amigos da outra casa ali. Tá.
E lá, cara, olha que... Eu lembrando disso agora, isso nada planejado. Tô soltando aqui espontaneamente. É isso aí, esse é o papo. A gente brincava de polícia ladrão, cara. Assim, 12 anos de idade, correndo pra lá e pra cá. Condomínio, pulava uma parte e outra, jogava bola, ralava dedão. E assim, era uma brincadeira total. E aí, calorzão, Rio Preto, a gente queria Juju. E tinha uma mulher do outro lado da grade do condomínio que a gente chamava ela, ó, moça do Juju e tal. Ela aparecia e vendia Juju pra gente. Olha que legal isso, espontâneo total que vai vindo. Eu via que ela cobrava muito caro no Juju de leite, que era leite condensado. Não tinha essas frufruzinhas, era um saquinho com leite condensado batido com leite, assim. Ela cobrava R$1, cara, e o de fruta era 50 centavos. E aí eu entrei numa missão de ir com a minha avó, a gente fazer Juju pra vender pra galera. Então era férias e a gente acordava de manhã, brincava total, e eu falava, galera, tem Juju lá em casa. E vendia, cara. 12 anos. Caralho. Então, assim, não sei se ela tá vendo uma oportunidade ou não, mas pra mim era, por que a mulher vende tão caro? Sim. Se eu tenho a minha avó aqui que pode me ajudar a fazer Juju. Leite condensado eu tenho aqui, leite eu tenho aqui. E é tão legal fazer o Juju. Sim. No entanto que, se minha avó estiver vendo isso alguma vez, ela fazia mais a produção e eu era o cara que estava fazendo a venda ali. Por então, que será, né? Era muito legal. Nossa, isso de novo, assim. Muito interessante, né? Então, a gente fazia na casa dela, eu atravessava 3 quarteirões, eu ia pra casa, e aí fazia a galera brincar, suar, pra falar, ó, agora tem Juju lá em casa. Eu vendo 75 centavos de leite condensado, todo mundo ama, céu azul, que era maravilhoso, o sabor. Mas enfim, aí com 12 anos eu tava nessa, mas com a música de fundo. Sim. E aí aos 14 eu tive minha primeira banda. E aí e agora eu quero puxar um ponto que isso é muito claro na minha vida. Eu não seria nada, cara, hoje em sentido de evolução, se não tivessem aparecido umas pessoas assim, que hoje em dia a gente pode chamar de mentor, mas que, sei lá, umas pessoas que surgiram, caíram do céu, assim, e do nada apareceram. Quem foi? Eu tive um cara que realmente mudou minha história no sentido profissional. Um amigo meu, assim, que muito mais velho que eu, deve ter pelo menos uns 7, 8 anos mais velho que eu. E a gente ficou sem vocalista na banda. Aí, entre amizades, chama ele aqui que sabe cantar. Chegou no ensaio com a gente tocava bandas pesadas e rock, assim, enrustido, e era só isso, e solo. E ele falou, muito bom, ensaiou, cantou junto com a gente, mas eu não vou nessa, eu já passei por isso e eu sei que não deu resultado pra mim. Então eu quero entrar numa linha mais pop, numa linha mais, de certa forma, que pode sim entrar e ir pra frente. E aí, metade da banda saiu, ficou eu, o baterista e ele. E de lá pra frente a gente aceitou essa ideia. Muitas coisas aconteceram, coisas que, se eu falar aqui, a gente vai entrar em muitos passos. Sim. Mas o que mais valeu a pena foi que ter a convivência com um cara tão mais velho que eu, naquela época que eu tinha 14, 15 anos, ele me trouxe muito uma essência do realismo, de entender a realidade da coisa. Sim. Eu já estava entrando numa linha de que, vou entrar no colegial, então vou começar a vivenciar, a todo momento falar de vestibular. Sim. Você falou que tem 2 personas, né? Talvez a persona jovem tá numa época dessa, tanto que pessoas de 25, 26 anos estão ainda, talvez, lutando pelo vestibular, e eu acho maravilhoso a vida acadêmica. Só que ele me trouxe um lado muito, muito realista da vida. Cara, mercado de trabalho. Manda bala. O que faz sentido pra você como profissão? E o que faz sentido pra você como profissional? E com 15 anos eu já... Não que eu sabia o que eu ia fazer, mas eu já tinha perdido aquela minha vontade de entrar na linha de produção, que aí talvez eu me diferencie, que é o script da vida, de que você tem que passar no vestibular, estudar na faculdade... E aí você se encontrar como pessoa durante uns meses, entrar no mercado, sofrer para entrar no mercado de trabalho, e isso eu digo independente das áreas, tá? É claro que existem muitas exceções, mas eu não queria passar por aquilo. Sim. Então ele me trouxe muito um choque de realidade, um choque muito sensível, não foi ninguém me chacoalhou, mas ele trouxe, e foi anos, cara, a banda durou 3 anos da gente conversando, e eu descobri que a música para mim não era estar nos palcos, quem sabe um dia eu esteja, ainda é um sonho. Sim. Mas a música naquele âmbito para mim foi uma descoberta de que é bom sonhar, mas você tem que lutar muito por aquilo. Então eu tive resultados muito bons com a banda, coisas sensacionais,
Mas não foi pra frente. E é legal, porque a gente tava falando sobre negócios quebrarem, né? E eu não tive um negócio nos Aptitude. Empresa, CNPJ. Sim. Mas eu tive um negócio que foi minha banda. Sim. Então foi minha primeira quebra. Com 15 anos, 16 anos, 17 talvez, entrando ali para os meus 17 anos, quebrando a minha primeira empresa. E aí, como ela quebrou? A gente não tinha baixista. Cara, tem muitas outras coisas, mas não tem pessoal pra fazer o show, não deu certo. Foi muito isso. E aí valeu, parou, depois a gente fala um dia aí quando E aí achar. um sonho falou mais alto, que aí com 16 eu comecei a fazer aula de teatro. Tá. Foi muito isso na minha vida. Uma coisa começou a falar mais alto que a outra. Então assim, eu percebo que tem uma arte muito presente desde muito novo para poder te auxiliar a realmente externalizar aquilo que você acredita, aquilo que você vive, e aí ajuda nesse autoconhecimento. E eu não queria dar esse spoiler, mas esse assunto ele tem que ser falado. Hoje, cara, e eu digo hoje na nossa conversa, você foi o mentor dessa minha fase. Sabe, foi pessoas que caíram do céu e do nada. A gente se viu quantas vezes, né? A gente conversar? Uma vez. Foi. A gente conversou por 10 minutos, teve um almoço de 1 hora. É isso. Conversamos por WhatsApp e agora a gente tá aqui conversando. Então, olha quão breve foi isso. Sim, muito rápido. E quanto isso mudou minha vida. Porque hoje em dia eu venho falar da minha história pra você com um posicionamento de jovem com muito mais confiança. Porque antigamente eu não tinha essa confiança de falar, putz, eu tenho 20 anos e eu ajudo pessoas de 45. Sim. Que às vezes nem sabe que eu tenho 20 anos. E acredita em mim, eu vou falar 20 anos, aí o que tem? Tem todo um preconceito de que como que esse cara que nem viveu tá falando alguma coisa. É muito interessante você falando isso, te agradeço, porque na verdade quando a gente, aí vai entrar a propósito de novo, mas quando a gente vive o que a gente acredita, né, a gente na verdade acaba contribuindo com o outro muitas vezes sem saber, simplesmente sendo e fazendo aquilo que a gente de fato vivencia. Então, obrigado pelo spoiler, mas você também me ajudou muita coisa. Falei que eu soltei nos stories que você me emocionou na nossa conversa, porque, e não à toa, comecei a perguntar para você sobre justamente, olha o tanto que eu aprendi até agora numa conversa nossa que deu 20 e poucos minutos talvez, que puxa a arte, ela pode ajudar meu filho a encontrar o seu caminho. Então, e para o jovem que está nessa caminhada, eu fiz um caminho diferente, né? Eu vivenciei totalmente a linha tradicional, que fui começar a olhar para autoconhecimento com 33. Até então eu vivi o tradicionalzaço do corporativo com a cenourinha na frente da vara do nariz, buscando uma felicidade que ela não vinha. E vivia de forma muito rasa e ao mesmo tempo tinha um status na sociedade de um cara bem sucedido, feliz, realizado e bonzinho, né? Mas realmente eu não sabia quem era o Diogo. E tenho certeza, depois de começar agora, com essa caminhada 2 anos atrás, tenho certeza absoluta que eu vou começar a me olhar mais e cada vez mais e poder identificar aquilo que eu acredito. Mas viver do que acredita é possível. Sim. Se também esse romance do propósito não ficar no âmbito só de sonho, mas de realização, de fazer, de olhar a oportunidade comercial, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores que a importância de ter todo esse olhar financeiro, esse pilar de sustentabilidade financeira, porque senão o teu sonho não se sustenta. Não é? Então também não é 8 ou 80, não é só viver o propósito e ficar nesse ar, nesse sonho aqui em cima, nessa flutuação de uma idealização do mundo perfeito. De verdade, não existe. Existe, mas uma hora você vai acordar e vai cair, né? Então, mas ao mesmo tempo também viver nessa selva de pedra fria, onde só o dinheiro importa, também não faz sentido pro Diogo mais. Então, poder viver esses mundos e ter o pilar sustentável da parte financeira, mas ao mesmo tempo viver daquilo que acredita, eu acho que aí sim faz mais sentido. Então, Gui, olha o tamanho do segundo presente que você já me deu para olhar para a educação dos meus meninos e para o Diogo próprio, como eu gosto de tocar violão. Eu também sou autodidata, aprendi sozinho a tocar violão, imprimi na época um monte de calhamaço na internet que eu achei,
E comecei na verdade nas cifrinhas do 1, 2, 3, 4, 5 das linhazinhas e tocando chamada a cobrar do telefone, tocando Feliz Natal, essas coisinhas todas, que aí depois eu comecei as notinhas, né, as músicas muito simples com 2 notas, né? E eu até hoje não sei, por exemplo, se me falar o Lá, eu sei que é o A, né? Mas, mano, D, o C, eu só sei ler cifra. Então, mas enfim, cara, eu vivo assim e pra mim tá tudo certo e beleza, entendeu? E tá ok. Então... E isso me traz muito uma coisa que eu percebo hoje em dia no meu negócio, que eu sempre tive uma característica muito de... A gente costuma falar de perfeccionismo, né? E eu tenho muito problema com essa palavra. Sim. Que às vezes eu acho que... Cheguei a minha vida inteira a achar que isso era um defeito e hoje eu vejo talvez como uma qualidade, né? Uhum. Mas eu troco a palavra, eu digo de impecabilidade, assim. Tornar algo impecável. E o que isso é bom? Que a gente faz um trabalho com cuidado. Tornando... você fala muito do belo, eu gosto dessa palavra. Tornando muito belo essa questão. Sim. Só que quando a gente entra no ponto pô, eu gosto de violão, mas eu não sei tocar todas as músicas. Eu não faço a melhor composição ou o melhor show ou Sim. a melhor noite de ou mesmo que seja tocar pros amigos, o cara vai falar até de a música, mano, não sei, eu essa sei. E quando eu olho pra trás, eu não sou o melhor, entendeu? Como tem muitos bons na minha área. Eu olhava pra guitarristas da minha cidade e falava, cara, se eu que não sou tão bom tô tendo resultado, e isso era uma coisa que me fica, que eu não sendo bom tinha o triplo de resultado mais que ele. E aí é onde eu vejo, e isso é um papo até difícil de lidar, né? Porque olha que como eu, sem aquele... esse papo eu não quero entrar. Depois a gente entra mais sobre dom, Sim. né? E eu que, conforme a sociedade nos diz que é um dom, não tinha, tinha mais resultado. E o que era incrível era que eu fazia o básico. E o básico bom e puxava outros gatilhos. Então quando a minha banda tinha músicas lineares e simples, a gente tinha um marketing estratégico muito bem feito para ela ter os resultados que ela tinha. Então, quando você fala pra mim que eu com 2 acordes eu consigo fazer algo, se esse algo é bom, olha quanto ele faz diferença às vezes para os seus amigos da tua roda. Sim. E isso é muito aplicável nos negócios, entendeu? Tudo bem que você tem que ser impecável em alguns pontos, mas prezar pelo que é básico, e isso é ensinamentos dos mentores da minha vida. Gui, faz o básico bom. E aí eu volto atrás na minha vida e eu faço, cara, eu fiz o básico ali, entendeu? Sim. Então às vezes a gente fica se matando para fazer algo. Essa é uma dica muito bacana para quem está ouvindo e vendo agora, né, cara? Faça o básico bem feito. Se conheça, olha o que você sabe fazer, olha o que você gosta de fazer. Começa a perceber o que você faz bem feito, né? O que você gosta de fazer e ao mesmo tempo faça o básico bem feito. Sim. Né? E olha que bacana, porque no meu negócio atual eu ensino pessoas a se comunicarem. Quantos cursos e quantos treinamentos a gente tem hoje em dia de oratório, borbulhando disso? Então é um básico. Sim. Se o básico é feito muito bem, ele já se diferencia. Agora, se o básico é feito com o que a gente mais preza em tudo, que é adequar o propósito, mas acima de tudo agregar valor. Sim. E a nossa agregação de valor está muito baseada na experiência. E experiência que está ligada à educação dentro do curso. Putz, então eu não estou falando só de comunicação, estou falando de educação. Sim. Então, quando eu vou para a minha empresa hoje, que é uma escola de comunicação, a escola vem antes de comunicação. Então é onde entra olhar para a educação, modelo de aprendizagem, como eu estou ensinando, com quais experiências, com qual estímulo eu estou ensinando aquelas pessoas para que elas aí sim aprendam a falar em público para superar um desafio que muitas pessoas sofrem por não conseguir olhar para 3 pessoas na frente dela para contar a história dela. Sim. E aí que é o ponto, porque apresentar um TCC, falar sobre o negócio, é uma questão que com treino, e todo mundo sabe disso, a gente fala bem. Sim. Mas vai lá contar a tua história, de como você sofreu ali durante tantos anos. Tem gente que chora falando da própria história, então como que você vai trabalhar isso com impacto para falar? Perfeito. Então, falar em público é básico. Eu faço o básico bem feito. Sim. E aí depois do bem feito a gente vai falando de valor. Perfeito. Que é o que eu vejo hoje. O propósito está dentro de tudo que eu vou fazer como empresa. Mas o valor que eu agrego em coisas simples, que aí entra o impecável,
Tá certo. Quer ver um exemplo? Turma rolando. Tá. Acontecendo uma aula. O ar-condicionado tá em cima daquela mulher que tá com uma camisa regata, que num dia de muito calor em Rio Preto foi fazer o curso e não trouxe uma blusa. O impecável é ver aquilo e mudar o ar de direção ou trocar a cadeira de lugar para que ela não tenha uma péssima experiência dentro daquela aula. Sim. Isso é ser impecável. O impecável não é prezar pelo melhor curso de oratória, com os melhores pontos e totalmente pontuado em minutos, em segundos, o que os outros... Não. É olhar pelo básico, que é um ar-condicionado, da mulher que está sentindo frio e não consegue prestar atenção na aula. E, João, o legal disso é que eu descobri uma essência, cara. E foi logo naquelas nossas conversas. Não faz meses, não faz nem anos. E essa essência, voltando ao teatro, quando eu tava... Por duas questões o teatro apareceu na minha vida. Foi tanto de uma forma de continuar sendo... como uma forma de arte, expor aquilo que eu queria, como pessoa. Nossa, eu gosto muito da arte, então eu quero continuar de outra forma, que não seja música. Que minha banda, naquele momento, estava numa decrescente fase. E então o teatro surgiu nisso, e o teatro como forma também financeira. Então eu comecei com 16 ali fazer aulas de teatro na Casa de Cultura aqui em Rio Preto, inclusive é um lugar que eu admiro muito. E eu fiquei 6 meses lá, cara, porque de lá eu comecei a entender na minha vida que, lembra daquela questão do básico? Fazer o básico bem. Sim. Mas por estar falando com pessoas, por estar conhecendo pessoas, que hoje em dia eu chamo isso de criação de oportunidade, em 6 meses eu consegui entrar numa companhia de teatro em que eu conseguia tirar lucro lá pra mim, questões financeiras pra mim, com 16 anos. Eu tinha uma base financeira para comprar o material que eu uso hoje na Aptitude em questão de computador, de tudo que eu tenho, de coisa cara, entende? E eu falo, tudo isso com 16 anos. Fora que muito tempo, né? Com 12 eu vendia juju, com 14 eu embalava ração, com meu tio aprendendo a vender, com 15 eu ajudava meu pai na academia dele treinando aluno, já corria, fazia esporte, ao mesmo tempo da música, e não ganhei dinheiro com música. E no teatro eu comecei a fazer evento para ganhar dinheiro. Então, enquanto as pessoas de 16 anos da minha idade, em plena sexta e sábado à noite, estava ou em videogame ou em casa, ou churrasco e ficar com a galera, eu estava trabalhando. Eu estava trabalhando no sentido de realmente 4 horas da tarde de uma sexta-feira, que eu estudava de manhã, começar uma produção e chegar em casa às 5 horas da manhã para no sábado acordar às 8 e continuar. Então eu vejo que esse ponto da minha vida me ressaltou mais ainda a intensidade, o esforço, a dedicação. E depois de feedbacks de trabalhando na área profissional, lembra que aquele meu amigo lá me jogou a real? Tipo, mercado de trabalho, cara, não precisa prestar vestibular não. Com 3 meses de faculdade eu consegui um estágio que mudou minha vida inteira. E de estágio, em 4, 5 meses de estágio eu fui contratado, e de contratado, no nível mais baixo da empresa, eu fui para gerente de um produto da empresa. Então esse crescimento tão rápido em 2 anos de vivência lá dentro me trouxe mais ainda a questão de que o Guilherme é sim uma pessoa dedicada, com intensidade. E aí vem um ponto que aí me puxa um livro extraordinário, Sonho Grande, que é sério total, mas lá ele fala sobre ser fanático. E cara, quando você é fanático, não tem o que te segura. Então, na minha questão, que aí é a minha essência de fato, que eu vi na música, que eu vi quando eu brincava com os meninos ali, queria vender o juju pra eles, quando eu vi no teatro, quando eu vi na minha faculdade, quando eu vi trabalhando na loja do meu tio, quando eu vi trabalhando com meu pai, quando eu vi convivendo com a minha família, que a minha essência era comunicar alguma coisa para alguém. E aí já responde uma pergunta aqui do Marcos, né, no Instagram, Marcos Paulo Fotografia, que é um irmãozaço, um cara que adora de paixão. Ele falou assim, como ele descobriu o seu propósito com tão pouca idade, né? Então, acho que você respondeu um pouquinho e será que esse propósito é o fim? Não é. E isso é que me deixa, porque quando eu vou falar da Aptitude, mas quando eu tive esse primeiro passo na Aptitude e outros projetos da minha vida, eu falei, cara, é isso que vai ser? Será que eu não consigo? Porque, de certa forma, não que eu enjoo faço das coisas, mas
lembra que eu busco muito pela mudança? Sim. Cara, chegou um momento que a música pra mim poderia mudar pra outra coisa se for pro teatro. Então, putz, será que minha vida inteira vai ser assim agora? Tô com 20 anos, será que o resto da minha vida vai ser isso? Será que com 25 você vai estar fazendo a mesma coisa? E é o que me deixa mais feliz agora. Porque se a minha essência é comunicar algo pra alguém, eu comunico de muitas formas. Sim. Eu posso voltar na música que eu vou estar comunicando. Quando a gente fala muito de propósito, está falando agora, é a questão de entender o para quê. Mas o como tem inúmeras possibilidades. Inúmeras possibilidades. E isso que é o gostoso, mais uma outra benefício aí de olhar para dentro, né? É poder perceber então que eu tenho uma raiz, né? Mas que eu posso fazer inúmeras coisas para chegar nessa caminhada. E ao mesmo tempo, como eu estou me conhecendo também cada vez mais, talvez essa raiz ela tem outras ramificações e ela pode também ter outras essências, outras... Por que não, de repente, está aqui o Gui com 30 anos, está lá de novo com uma banda, tocando no mundo inteiro. E com 30 e com 40, ele é professor de uma universidade, não sei que aonde, sobre um estudo sobre alguma coisa. Né? E aí, por que a gente tem que se fechar nesses rótulos? Né? E por que quando os homens se apresentam, e as mulheres também, a gente tem que se apresentar com a profissão. Eu sou publicitário, ou eu sou administrador, eu tenho X anos e sou administrador e faço isso profissionalmente. E no máximo que a gente está conseguindo agora é colocar se eu sou pai, se eu tenho, minha esposa é tal pessoa e tenho X filhos, né? Mas por quê? Porque falta, porque realmente não conheço. Quem eu sou, de onde eu vim, o que eu quero, né? Então por isso tanto que a gente fala de autoconhecimento, de propósito, e que ajuda a vida. Sim. Né? E também os negócios. E um outro ponto que a gente conversou antes de começar a gravar, a gente não entrou no assunto, mas eu queria te ouvir, porque e eu falei na tua apresentação do Rotaract. Sim. O quanto isso foi importante, explica para esses jovens também, e para esse não tão jovem assim, mas jovem de cabeça, não tanto de idade ainda com os meus 20, mas o que é o Rotaract, o que é o Rotary na sua essência, porque ele deve ter um propósito, claro. Sim. Né? E o que você fazia, o que te ajudou nessa caminhada e Link Aptitude nisso? O grande propósito que diversas pessoas veem, né? Cada um vê de uma forma diferente, eu vejo como um propósito de reunir pessoas, conectar pessoas para fazer alguma diferença. E a gente costuma muito falar de diferença no mundo, mas a diferença pode ser na vida da pessoa que você está conectado. Então, eu entrei no Rotaract a convite de um amigo meu que vivo com ele há mais de 10, 11 anos. Fortíssimo, falo com ele a todo momento. Aqueles amigos de infância que esse dura para sempre. E ele me convidou pelo menos umas 5, 6 vezes para ir numa reunião, porque Rotary e Rotaract, né, Interact ainda, talvez os mais jovens que tiverem ouvido eu falar, que é até 18 anos o Interact, cara, são reuniões de que tem até 30 pessoas ali falando de como que vai ser um projeto para mudar alguma vida. Esse é o ponto. E eu era convidado. E aquele momento para mim era um momento de, olha, eu sou tímido mesmo. Sou tímido em grupo, certo? Falar em público, eu vou lá porque eu sempre tive essa atitude, essa esforço. Claro, tem uma roda de 30 homens aqui. Putz, então eu acabo me ofuscando. Sim. Essa é a minha luta hoje em dia. Minha luta hoje em dia com as pessoas não é para elas vencerem o medo, é para elas não se ofuscarem. Sim. Então, eu me ofuscava, então eu não queria ir naquelas reuniões porque eu sabia que ia ter umas 30 pessoas lá e eu ia ter que falar, nem que for me apresentar. Então eu sempre neguei esse convite. Até que quando aquela vozinha do mercado de trabalho foi mais alta e eu sabia que comunicação numa entrevista de emprego faria muito mais diferença para mim do que o meu currículo, falei, cara, eu preciso investir nisso. E eu já vinha vindo muito na minha vida a questão de me comunicar com as pessoas, me trouxe me alavancar de alguma forma. Tá. Né? Quando eu encontrei aquele grande amigo meu que me trouxe uma outra visão da música, eu me conectei com uma pessoa, a comunicação aconteceu e ali criou-se um caminho diferente. Então eu fui convidado aí numa reunião do Interact, eu tinha 17 anos na época, e isso tudo aconteceu no teatro, né? A gente tá falando vários pontos aqui, mas muitas coisas aconteceram simultaneamente. E na reunião que eu entrei, tinha pelo menos umas de 30 a 40 pessoas, na minha idade de 12 anos, meninos, meninas, enfim, de várias idades. Eles estavam decidindo quem ia ser o grande representante daquele clube, que são vários clubes, né, em todo esse estado, em todo esse distrito. Quem ia ser o cara que ia representar o clube num concurso de oratória, que
que ia ter todos esses representantes desse distrito. Eram mais ou menos umas 20 pessoas. Aí meu amigo olhou pra mim e falou, cara, você faz teatro. Pra você é fácil, né? Aí eu falei, olha, mercado de trabalho pede isso. Eu vim aqui pra desenvolver isso. Vambora. E aí pra ser classificado, né, que eram 2 pessoas para quem vai ser o representante de fato. Quem vai se candidatar? Eu quero. E esse meu amigo foi o outro candidato. Então eu briguei com ele primeiro nessa fase classificatória. Ganhei e fui para essa final, que era um concurso em outra cidade. Cheguei lá achando que era uma sala, umas 100 pessoas. 100? Era um teatro que tinha umas 500 pessoas, 500 lugares e tinha gente sentada no chão, assim, me vendo. Então foi muito marcante. Mas foi a minha primeira experiência falando em público e não me apresentando em público. Como música e arte. E aquilo foi mágico, cara. Foi mágico porque eu vivi uma semana inteira virando noite. Eu só estudava naquela época, então pra mim era fácil virar noite. Então eu virava a noite estudando os discursos e fazendo. Então eu fui com muita dedicação, fui com muita vontade. E eu cheguei em uma das últimas posições. Eu fui o segundo colocado dentre as 20. E as 20 falaram do Rotary, só que elas viveram lá há muito tempo. Pessoas que já tinham clube há 5 anos. Eu tinha chegado, eu tinha feito 2 reuniões, 3 reuniões. Então pra mim foi muito novo. E aquilo, naquele momento, depois daquele dia eu comecei a ser chamado para falar sobre comunicação, de como que eu tinha me encontrado naquilo. Então, Guilherme, fala um pouquinho disso, meu clube, fala um pouquinho disso aqui. E comecei a ser convidado. Participei de outros concursos do Rotaract. O Rotaract tinha 18 anos pra frente. E no Rotaract uma coisa mudou minha vida. O Rotary tem um sistema, ele não é nada político, né? Ele é apolítico, apartidário na verdade, não apoia nenhum partido, mas tem um sistema político ali, de presidente, de secretário, de uma organização de reunião que é maravilhosa. E tem vários cargos. E quando eu fiz 18 anos fundando esse clube, um clube novo aqui em Rio Preto, eu fui um dos primeiros presidentes. Então por um ano eu conduzi um clube que tinha 13 pessoas a terminar uma gestão com 25. E pessoas que são 18 a 30, né? Então tinha pessoas de 28 anos, 27, pessoas da minha idade, que seja, movimentando pessoas para fazerem projetos que poderiam impactar as vidas das pessoas. E aí era a minha missão pessoal, em Rio Preto. E de Rio Preto, do nosso clube, partir para outro ponto. Então foi muito bom para mim, com 18 anos, ter essa mente de que eu poderia ajudar a vida da pessoa que está ali comigo trabalhando. E não ajudar aquele outra pessoa que pode estar precisando. Mas primeiro esse meu aqui, que está do meu lado, que é meu amigo. Então, ter essa visão me ajudou como líder, que era ser presidente naquele momento, a ter uma comunicação de inspiração para outras pessoas. E além de tudo, ser chamado para falar sobre comunicação e como inspirar pessoas, me trouxe a um propósito que foi a Aptitude. Entendi. E o meu sócio, ele me convidou para falar sobre a Aptitude. E ele era de outro clube de Rotaract. E ele me descobriu porque eu participei do concurso. Muito legal. Então, se eu nunca tivesse participado do concurso, se eu não tivesse entrado naquela reunião, se eu não tivesse aceitado o convite... Sim. Será que... Enfim, será que ia acontecer? Eram outros caminhos, né? Então, por isso que eu vejo que é muito nítido que quando a gente se comunica de alguma forma e toma essa atitude de falar para o mundo o que você sente, a tua história, você é visto. E quando você é visto, você pode ser lembrado e chamado para uma reunião que eu não esperava. Guilherme, quem é você? Vamos marcar um café? Vamos. Aqui eu tenho uma ideia de um curso de comunicação que pode se tornar uma escola, que pode ter uma parceria tal, que pode crescer e virar isso. O que você acha? Top. Foi um convite para uma reunião que mudou minha vida como empresário. Que possibilita eu, com 20 anos hoje, estar mudando a vida de pessoas, impactando muito mesmo, vendo pessoas chorar dentro de uma aula por estar sendo transformado. Então, o grande ponto que eu vejo na minha vida, a minha essência é comunicar algo para o mundo. E como complemento a isso, é comunicar algo para o mundo que você vai ser lembrado. E sendo lembrado, você cria oportunidade. Sensacional. Maravilhoso, Gui. Obrigado. Agora fica o livro, né? Ou uma dica, ou as pessoas, ou indicações, sei lá o que você vai fazer aí. Eu disse que eu queria quebrar o protocolo, né? Manda ver. Como todo jovem, né? Manda ver, quebra Já que eu quebrei o script da vida, cara, que foi fugir da educação tradicional. Sim. Eu tive mentores na minha vida, falei pra você, pessoas que surgiram e eu não sei de onde saíram. Você é uma delas. Agradeço, coração. E eu vejo que... Não me sinto, mas agradeço. Sim. Pessoas surgiram na minha vida e como um simples bate-papo, elas transformaram. E eu vejo que eu consigo ver cada pessoa que numa conversa eu passei o nível. Entende? Eu saí da música pro teatro, eu saí do teatro pro empreendedorismo, eu saí do empreendedorismo pra aceitação
do meu autoconhecimento para descobrir a minha essência. Então, eu não vou citar o nome de todas essas pessoas, mas assim como essas pessoas me ajudaram, talvez elas não vão ajudar todas as outras pessoas, mas eu conheço pessoas que podem ajudar a inspirar o sonho de empreendedorismo, o sonho da arte, o sonho de se conhecer. Então eu vou deixar umas indicações aí. Manda ver. Pode ser? Indicações de pessoas? Bora, vale também, tá tudo certo. Você é uma delas, né? Então eu nem vou colocar entre os 3. Quem está acompanhando esse lindo e maravilhoso conteúdo que você está criando e a diferença que está fazendo na vida das pessoas. E não sou eu, né, mano? Eu não crio, assim, eu na verdade faço o meu propósito, junto pessoas pra gente ajudar outras. Então, né? Estamos juntos nessa caminhada aí, se ajudando. Você que está ouvindo ou assistindo, sabe que o Diogo em 50 minutos mudou minha vida, então agradeço. Tomara que mude a vida de todos vocês. Mas eu prezo por achar pessoas que estão do nosso lado. Gui, fala um empreendedor de outro país. Não, eu vou olhar para quem está do meu lado aqui, na mesma cidade que eu. Então, Diogo, você é um desses. Admiro muito a Amanda Oliveira, fundadora do Instituto das Valquírias. Muito amiga minha. Talvez ela entenda o quanto eu admiro, mas ela não tem noção do quanto é tão puro a minha admiração por ela. Admiro os melhores mentores profissionais de carreira da minha vida, que foi nessa empresa onde eu cresci. João Paulo e Ezequiel, fundadores da New M. São caras que mudaram a minha vida por completo. E dentre todas as pessoas que... Eu poderia citar muito mais nomes aqui, e as pessoas que estão provavelmente assistindo saibam que mudaram. Se você está assistindo aqui, você me conhece, você mudou minha vida de alguma forma. A gente fez uma conexão aí e a gente criou alguma oportunidade. Mas a terceira pessoa que acreditou nesse sonho que é a Aptitude é o Daniel Rodrigues, fundador da CCLI, que é um cara que acredita em propósito e me trouxe a questão de enxergar também o propósito nas coisas e, acima de tudo, vamos tirar o romantismo? A realidade? Sim. Acima de tudo, ser realista. Acima de tudo, pisar no chão. O João me trouxe muito isso também. Sim. Mas é sonhar, e sonhar com 20 anos de idade, com uma cabeça de quem pensa no que realmente pode acontecer nos próximos nos próximos 3, nos próximos 5, 10, 15, 20 anos. Mas ser realista. Estratégia, técnica, meta e vambora. Mais uma vez, muito, muito, muito agradecido pela tua entrega, pela tua vida. Eu acho que agradecer aos seus pais por terem tido você e você para ajudar tanta gente com tão pouca idade, mas com tanta vivência lindíssima. Parabéns, Gui. Parabéns aos seus pais mesmo por terem essa oportunidade toda. Eles são incríveis. Tenho muito a aprender com você, já aprendi muito, já te falei na nossa conversa, e aprendi hoje e te disse o quê. E o que eu quero só destacar o quanto na sua vida empreendedora, falando com quem está assistindo, quem está ouvindo, a gente precisa, e na verdade essa humildade de poder reconhecer que a gente pode ter mentores, que a gente não é perfeito, que a gente é ser humano, como todos os seres humanos, com inúmeros talentos, mas também inúmeras dificuldades. Eu tenho inúmeras que eu podia fazer um programa só citando todas as minhas dificuldades. Seria lindíssimo eu fazer um dia. E quanto a essas pessoas que têm outras dificuldades, mas que as que a gente tem, elas têm talentos e recursos que podem nos auxiliar na nossa caminhada. Então, mentorias, consultorias sérias, né, que realmente tem um trabalho, abram um olho para isso, né? Vão pesquisar, vão entender provas sociais, vão entender as pessoas que fizeram o curso da Aptitude e como estão, para vocês entenderem se realmente vale a pena fazer o curso da Aptitude. Então, eu acho que nada melhor dessas provas sociais, sabe, de realmente qual foi a sua experiência, o que realmente transformou a sua vida. Então, olhar para essa sua caminhada empreendedora e dizer, sim, tenho coisas muito bacanas, vamos fazer o simples bem feito, vamos ter zelo e cuidado e fazer com excelência e fazer. E se perceber nessa jornada o tempo todo, nesse ciclo de, puxa, mas também preciso de ajuda e posso ser ajudado. Sim. Eu acho que se a gente conseguir colocar isso para a nossa vida empreendedora, para nós que somos pais e os nossos filhos não têm manual de instrução,
a vida que nós vivemos hoje, a grande maioria dos empregos e das ferramentas que nós hoje vivenciamos de comunicação, elas não existiram há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Então a gente precisa de ajuda, a gente precisa se conectar, a gente precisa ter rede de apoio para se ajudar, entender que somos imperfeitos e precisamos de outras pessoas que possam compartilhar, mas não copiar e não comparar, mas se inspirar. Então acho que é isso que eu queria deixar também de mensagem final. Também vou quebrar o protocolo aqui, não vou indicar livro, não vou indicar nada, só para você olhar e poder exercitar isso na prática. Gui, valeu! Inspirador. Lindo demais, obrigado por ter você mais uma vez e logo quero ter você de novo. Fala, e agora, Gui? Nossa, cara vamos já marcar passou um ano, Diogo, agora já tenho 21, cara, você tem noção que é 21, passou um ano, já mudou tudo isso. Obrigado. Fico nessa, o que eu posso fazer até o meu próximo aniversário? Valeu, galera. Obrigado.